Por que ninguém disse nada? Você percebeu que as coisas ficaram estranhas há alguns anos? Que o mundo faz cada vez menos sentido a cada ano que passa? Por que os manifestantes na Inglaterra, onde a polícia não está armada, gritaram, mãos ao alto, não atirem, para policiais desarmados? Não é estranho que, num piscar de olhos, os políticos tenham se tornado incapazes de explicar o que é uma mulher. Que uma mulher pode ter um pênis. Não pode, mas acho que não podemos conduzir esse debate com, sabe, eu não aguento isso. Não é só. Como é que sociedades cujo objetivo declarado era um mundo em que todos os homens fossem criados iguais se tornaram obcecadas em se dividir ao longo de linhas raciais? Por que as corporações multinacionais colocam bandeiras do arco-íris por toda parte? Exceto na Arábia Saudita, é claro. Você se lembra quando todos surtaram porque Donald Trump disse que simplesmente não podemos permitir que as pessoas entrem nos Estados Unidos, indetectadas, sem documentos, sem controle, contornando a fila de pessoas que estão esperando pacientemente, diligentemente e legalmente para se tornarem imigrantes neste país? Você provavelmente não se lembra, porque não foi o presidente Trump que disse isso. Foi o presidente Obama. E ninguém surtou, porque até 3 minutos atrás, todos, à esquerda e à direita, entendiam que os países precisam de fronteiras. E ainda assim, aqui estamos em 2023, onde a definição de mulher agora é controversa. Pessoas entrando ilegalmente em nosso país são equiparadas à imigração normal e legal, e a estranha obsessão com raça simplesmente não desaparece. E o que é estranho é que, se você conversar com a maioria das pessoas, ninguém queria isso. Então, como aconteceu? E por que ninguém disse nada? Por volta de 2013, 2014, plataformas de mídia social como Twitter e Facebook começaram a decolar. Da noite para o dia, a mídia tradicional começou a publicar artigo após artigo sobre racismo, sexismo, homofobia, transfobia, etc. E isso não aconteceu apenas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Aconteceu em lugares tão distantes como Nigéria, Japão, Cuba, Filipinas, Catar e Brasil. O investidor Charlie Munger, braço direito de Warren Buffett, disse, me mostre os incentivos e eu te mostrarei o resultado. O que ninguém percebeu na época é que a mídia social recompensa certos tipos de comunicação. E o que você recompensa, você obtém mais. A mídia social recompensa a reclamação, a indignação e a vitimização. Então ela gera reclamações, pornografia de indignação e vítimas. Por que ninguém disse nada? Bem, em primeiro lugar, algumas pessoas tentaram. J.K. Rowling disse algo e passou de autora celebrada a figura de ódio demonizada. Barry Weiser, jornalista do New York Times, disse algo. Ela não está mais no New York Times. O psicólogo clínico Jordan Peterson disse algo, e agora estão tentando revogar sua licença para praticar. E apesar de seus esforços, pouco a pouco as instituições sucumbem à loucura. Isso por si só é estranho. Muitas vezes me peguei ingenuamente pensando que tudo o que precisava era de um princípio corajoso a mais e de um indivíduo articulado para se levantar e dizer algo e tudo acabaria. Em vez disso, um após o outro, essas pessoas perderam empregos, oportunidades e carreiras. Isso está acontecendo agora com Rashid Murphy, que ousou sugerir que os bloqueadores de puberdade são uma má ideia. A BBC respondeu removendo seu trabalho de sua programação de rádio. Isso apesar do fato de a clínica Tavistock, que administrava esses bloqueadores de puberdade, ter sido fechada após uma revisão rigorosa levantar sérias preocupações sobre o fornecimento desses medicamentos para crianças. E apesar do fato de que a maioria das pessoas tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos não apoia os bloqueadores de puberdade, a cirurgia de redesignação de gênero, a inclusão de mulheres trans no esporte feminino, e assim por diante. Em outras palavras, pessoas proeminentes, respeitadas e bem-sucedidas que falam a verdade são punidas por dizer o que a maioria de seus concidadãos acredita. Isso faz algum sentido para você? Para alguém? Então, o que está acontecendo? As pessoas costumam usar frases inteligentes como captura institucional para explicar isso. Mas o que isso significa exatamente? A BBC não foi fisicamente invadida por uma horda bárbara, e posso dizer por experiência pessoal que nem todos dessas instituições concordam com o que está acontecendo. Certa vez, participei de um debate na BBC para o qual tive uma conversa com o produtor. Na conversa, ela me disse o quanto estava alarmada com o que estava acontecendo, mas se recusou a falar por si mesma. Parte disso é o pensamento de grupo, que é quando as pessoas concordam em seguir algo porque priorizam a harmonia dentro do grupo em vez de tomar a decisão correta. Elas ficam caladas porque sabem que a maioria discorda delas e não querem ser a ovelha negra do grupo. Mas há um fenômeno ainda mais interessante e relacionado, conhecido como o paradoxo de Abilene. O termo foi introduzido pelo especialista em gestão Jeremy Harvey na década de 1970. É baseado em uma história que ele costumava contar sobre uma família que estava confortavelmente jogando dominó no calor quando um deles sugere fazer uma longa viagem até Abilene, no Texas, para jantar. Pensando que era o que todos queriam, os membros da família concordam em ir.
Só quando retornam de uma viagem quente, empoeirada e desagradável, eles gradualmente percebem que na verdade nenhum deles queria ir. Eles foram porque acharam que todos os outros queriam, não porque eram minoria. Mas nós não somos minoria. Aqueles de nós que acreditam que crianças não podem consentir em intervenções médicas sérias, que o debate racional é melhor do que os insultos, que os países precisam de fronteiras, que a liberdade de expressão é melhor do que a censura, somos maioria. É por isso que precisamos de pessoas como J.K. Rowling, Barry Weiser e Jordan Peterson. Eles destroem a ilusão do consenso e nos dão uma chance contra a tirania da minoria. E é por isso que a maneira de acabar com a cultura do cancelamento é abraçar os cancelados, garantir que as pessoas que falam sejam recompensadas por isso e encorajar outros a dizer basta.